Então, cara, sobre suicídio, né? Quando a gente pensa que o cristianismo ele é uma verdade que remete a gente para uma vida eterna, vai muito além dessa terra aqui, não é tão estranho para mim pensar que uma pessoa que está sofrendo muito, que está passando por muita dificuldade na vida, que tudo está dando errado, só tragédia, e ela tem essa esperança de vida eterna, ela vem pensar, poxa, se eu acabar com a minha vida aqui, eu vou para esse lugar melhor, eu vou para esse lugar bom e tal. Eu não acho estranho esse pensamento. Só que, quando a pessoa está pensando assim, ela está esquecendo do propósito de existência que Deus tem para ela aqui nessa terra. Porque Deus ele é aquele que dirige a nossa vida, Deus ele é aquele que direciona a nossa vida. E se Deus quiser que a gente vá para Ele, estar com Ele, Ele nos leva. Ele finaliza a nossa história aqui para a gente poder estar com Ele. Então quando o apóstolo Paulo, ele trabalha isso na carta aos Filipenses, ele fala assim, em Filipenses 2:20, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E por quê? Porque ele já entendeu isso, ele entendeu que viver aqui na Terra é para cumprir os propósitos de Deus, no trabalho dele, naquilo que ele tem como vocação, em todas as atividades ele tem o objetivo de viver Cristo, de glorificar Cristo, de ser luz. Mas morrer é o que vai levá-lo para o Pai. Então se você for pensar meramente nessa linha de raciocínio, você pode pensar, pô, tá vendo? Então ele se matar seria um grande negócio, né? Que morrer é lucro para ele. Só que ele continua falando assim, se eu pudesse escolher, eu preferia estar no céu, que realmente é muito melhor. Pois estar com Deus onde não há dor, onde não há injustiça, onde não há doença, onde não há sofrimento, onde não há ansiedade, onde não há depressão, realmente é muito melhor. Só que Paulo ele continua falando assim, mas se eu estou aqui, é porque Deus tem um propósito que eu esteja aqui. E ele fala que o propósito dele estar aqui é cuidar da igreja de Cristo, é ser luz na vida das pessoas, é levar essa mensagem para a vida das pessoas. Então é isso que as pessoas têm que entender. Todos nós, em Cristo, temos uma missão aqui na Terra. E, cara, às vezes a pessoa pode estar sofrendo muito, ela pode estar muito mal, ela pode estar muito triste, ela pode estar passando por muitas coisas. Ela precisa entender que em Jesus, até mesmo essas coisas podem se transformar em ferramentas úteis para o reino de Deus para ajudar outros. Porque quem é a pessoa mais capacitada para ajudar alguém que sofre do que alguém que já sofreu? Quem é a melhor pessoa para ajudar alguém que está com depressão do que aquele cristão que já viveu a depressão? E em Cristo ele está conseguindo dia após dia ver sentido na vida e até mesmo usar isso que ele passou, que é muito triste, que é muito sofrido, mas para ser luz na vida de outros. Então, a pessoa pensa em suicídio normalmente porque ela quer parar de sofrer, né? Ela quer parar de sentir a agonia que ela sente, mas o que ela precisa sempre lembrar é que Jesus a ama, ela nunca está sozinha. É que Jesus ele morreu por ela, ele deu a vida por ela e ele tem um propósito para a vida dela aqui. Então se a pessoa levar essa ferida dela em Deus, ela pode usar essa dor, esse sofrimento para ser cura na vida de outras pessoas, porque ela sabe o que é isso. Então ela vai olhar uma pessoa que sofre e ela não vai julgar, ela vai amar, ela vai acolher porque ela já sentiu aquela dor, ou às vezes até sente ainda. E às vezes a pessoa que mais nos cura é aquela que mais está sofrendo também. Então a gente não precisa viver nessa ilusão de achar que a gente não vai ter dor nenhuma e aí a gente vai poder ajudar o outro. Não, porque aqui na Terra a gente sempre vai ter problema, dificuldade, sofrimento, dor, angústia. E isso não pode nos isentar da gente ser luz para outras pessoas, da gente ser reflexo de Cristo para outras pessoas. Então, o que a pessoa que está pensando nisso, em morrer, e às vezes até se pautando nas escrituras para falar, poxa, mas eu vou para o céu porque nada pode me separar do amor de Cristo, nem a morte, né? Ela pensando em Romanos 8, tá, é verdade, o suicídio não é um pecado imperdoável, ele é um pecado, mas essa pessoa precisa entender que Cristo tem um propósito na vida dela. Cristo pode usá-la na dor dela para ser luz na vida de outra pessoa. Cristo pode usar o sofrimento dela para fazer diferença na vida de outra pessoa. E ela é o maior exemplo vivo de que Cristo age, de que Cristo consola, Cristo ajuda. Porque Ele nunca nos prometeu não ter dificuldade.
mas Ele prometeu que estaria com a gente em todo e qualquer momento. E Ele nunca nos abandonaria. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender a partir desse tema, sabe? Do suicídio, desse sentimento de acabar com a vida para parar de sofrer, acabar com a vida para parar de sentir essa dor, mas é uma solução que é imediatista e não está nos planos de Deus. Porque, como eu disse, se Deus quisesse trazer a pessoa para si, Ele mesmo faria isso. Então, o que essa pessoa acredita que precisa focar na missão dela aqui na Terra, em ser luz para outras pessoas e ser diferença para outras pessoas. Eu acho que a conversa gira mais ou menos em torno disso aí. Eu acho que muitas dessas pessoas que estão nesse nível assim, de depressão, né, angústia, elas sentem muita vergonha também. Às vezes até de Deus, né? De colocar em oração, como se Deus rejeitasse por estar nesse estado, sabe? Eu acho que é difícil para elas entender qual é a verdade, qual é a realidade mesmo. E isso é um grande equívoco, né? Porque Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então, às vezes a pessoa sente vergonha de colocar isso para Deus, mas Deus já sabe. E o que Ele quer, na verdade, é se relacionar com ela. É ser consolo para ela, é ser luz, vida na vida dela. Então, a melhor alternativa, independente da situação, sempre vai ser Cristo. Eu tô muito bem. A melhor situação, a melhor circunstância, a melhor solução é Cristo. Eu tô muito mal. A melhor situação, a melhor circunstância, a melhor solução também é Cristo. Então, se apegar a Cristo é a primeira coisa. E lógico, utilizar também de tratamentos psicológicos, psiquiátricos, achar alguém para aconselhá-la biblicamente, de forma coerente. Isso tudo são ótimas ferramentas para se capacitar para também ser luz na vida dos outros, sabe? Como eu disse, vivendo uma missão, vivendo um propósito de existir. Porque às vezes a pessoa pensa, eu não tenho utilidade, eu não sirvo para nada. E claro que serve. Ela é uma pessoa que está vivendo algo que é muito sofrido e segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2020, ou seja, aí já a depressão só vai perder para a AIDS no mundo. É considerada a doença do Ocidente. Então essa pessoa já está vivendo essa bagagem e ela pode estar sendo capacitada para gerar diferença, transformação e luz para a vida de outras pessoas. Então, o suicídio nunca deve ser a solução dessa pessoa, porque ela tem outras alternativas. E a gente tem que se colocar à disposição também de ajudar, de ouvir, de ser luz na vida dessas pessoas, de ser resposta de oração na vida delas, porque às vezes o que elas estão precisando é ser amadas, elas estão se sentindo sozinhas, e a gente pode ser resposta de oração na vida delas, se colocando à disposição de ouvir, de amar, de fazer diferença, né?